Então agora faremos uma revisão do circuito trifásico, né? Configuração delta ou triângulo, né? Na configuração delta e triângulo, o que vale a pena relembrar, né, é que a tensão de fase é igual à tensão de linha. Se eu medir a tensão, né, entre os pontos A e B, né, é a mesma tensão se eu medir deste ponto aqui até o ponto B, né, este ponto até o B. Então sempre vamos obter a mesma tensão, ou seja, a tensão de fase é igual à tensão de linha. Porém, no circuito em delta, o que vai variar? É a corrente. A corrente de linha é raiz de 3 maior do que a corrente de fase. E como que eu identifico o que é fase, o que é linha, né? Fase é sempre que está mais perto das lâmpadas, né? Esse cabo aqui, ó, está mais perto da lâmpada, né, do que o outro que vai para a bancada, né? Esse está mais longe. A mesma coisa acontece aqui. Aqui é fase, está mais perto da lâmpada. E aqui está mais longe, né? Então aqui é linha. Então o primeiro passo é ligar a bancada, né? O aparelho, né? Eu vou começar explicando o processo de medida de tensão. O aparelho, né, deve estar na escala de 300 volts, né? 150, né? No circuito em triângulo, a tensão, né, na maioria dos casos será 220, portanto é maior que 250. Se eu ligar esse aparelho nessa condição, iria queimar o aparelho ou danificá-lo. Então eu vou colocar na escala de 300 volts, né? E para fazer a medida, basta pegar 2 pontos ao lado da lâmpada, né? O A e o B, por exemplo. Agora, um erro muito comum é tentar medir, a pessoa tentar medir a tensão aqui, né? Entre, por exemplo, o ponto B e o outro lado aqui. Aqui seria o lugar para ligar um amperímetro. Se eu medir a tensão aqui, minha tensão será nula, pois eu não estou pegando o local que tem a diferença de potencial. O certo é eu pegar 2 extremidades do triângulo, né, para medir a tensão, né, na escala de 300, né. Esse tipo de aparelho tem 2 escalas, a que vai até 30 e a que vai até 100, né? Porém, isso daí você pode escolher a escala que você quer utilizar. Eu farei a medida utilizando a escala de 100, por exemplo, né? Basta eu pegar o 300, né, e dividir por 100, né? Pois quando o ponteiro chegar ao máximo, quando o ponteiro chegar ao 100, ele tem 300 volts. Na escala de 30, se o ponteiro chegasse ao 30, teria 300 volts. Então, fazendo 300 dividido por 100, a gente obtém o fator multiplicativo. 300 dividido por 100 é 3, né? Aqui a gente, do 60 ao 80, né, tem 10 divisões. Então se eu fizer 80 menos 60, a diferença aqui dá 20. Então daqui até aqui eu tenho 20, né? E se eu fizer 20 dividido por 10 divisões, cada divisão vale 2. Então tem 60, 62, 64, 66, 68, 70 e aqui 72. Mas o ponteiro não está exatamente, né? Não está exatamente no 72, passou um pouquinho. Então, como o ponteiro está mais ou menos no meio, eu posso falar de 73, né? Então, fazendo 73 vezes o fator multiplicativo, que é 300 dividido por 100 aqui nessa escala, 73 vezes 100 vai dar aproximadamente 219 volts, né? Essa seria a tensão aqui.
Na escala de cima, o mesmo processo, né? Fazendo 300 dividido por 30, eu tenho 10, né? Aqui do 20 ao 25, nós temos 10 divisões, né? Então, se eu fizer 5 dividido por 10, por cada divisão valerá meio. Então, 20, 20,5, 21, 21,5, 22. 22 vezes 10, então aqui com maior precisão, né? Como o ponteiro está bem em cima, eu posso falar que a tensão medida foi 220 volts. Agora, onde tem a diferença no circuito estrela, como eu já havia dito, nós temos a corrente de linha, né? Que é a que vem da bancada, e a corrente de fase, que é a corrente que está ao lado da lâmpada, no fio que está do lado da lâmpada. Então vou começar medindo a corrente de fase, né? E lembrando também que a corrente de linha é raiz de 3 vezes a corrente de fase. Então o nosso alicate amperímetro, né, que nem foi utilizado o mesmo utilizado no laboratório, neste caso também utilizaremos a escala de 2 amperes. Mas lembrando, se nós não sabemos qual que é a escala que a gente vai utilizar, né, a gente não conhece o equipamento, então a gente sempre começa pelas maiores escalas, no caso de 600. Então, mas o que utilizaremos na prova é o de 2 amperes. Então, 2 amperes, né? E agora vou medir. O aparelho ele tem um chanfro aqui com um risquinho, né? Esse risquinho aqui indica que é para colocar o cabo, né, bem no chanfro. Então, tentar uma outra. Então, o procedimento correto é aqui, ó, o cabo bem nesse chanfro aqui, ó. Então, a medida aqui deu 0,424 amperes, né? Não devemos nos esquecer da unidade de medida, amperes. Então, 0,424. E agora vou medir uma das correntes de linha, né? Essa aqui que sai do cabo, né? E vem até o terminal C. Vai ficar mais fácil para visualizar. Então, no mesmo processo, né? Ó, o cabo bem do lado do chanfro. Aqui, ó, no chanfro do mesmo jeito. E agora a medida que obtivemos foi 0,874 ou 75, uma pequena variação, amperes também. Ou seja, foram correntes menores do que 1 ampere. Então, com isso encerramos a revisão do circuito trifásico, né, na configuração em triângulo ou delta.